Bom, o Albert ele veio aqui no dia 14 de maio falando sobre os homens de preto, né? E então, assim, hoje eu vou fazer um complemento do que o Albert falou e agregado ao que os governos, né? Eles estudam sobre os OVNIs. Porque você fez uma pergunta para o Albert, né? O Albert, os homens de preto realmente existiram, né? Porque criou na mente das pessoas aquela coisa de que os homens de preto foi uma criação de Hollywood. Mas hoje aqui eu vou falar qual foi a origem do mito, de onde surgiu a expressão homens de preto. O veterano da Segunda Guerra Mundial, o Albert, né? Albert Bender, ele criou em 52 o Departamento Internacional de Discos Voadores, uma associação de pesquisa que à época tinha 600 pessoas de várias partes do mundo. E ele criou também a revista Space Review, no qual falava sobre a ufologia. Um ano após a publicação da revista, ele recebeu a visita de algumas pessoas que ele não soube identificar, que fizeram a ele várias ameaças, dizendo que ele não poderia ficar divulgando certas coisas e tal, e pelo fato também dele ser um veterano de guerra, né? Ele ter sido um ex-oficial. Então ele passou a ser perseguido e ser vigiado por esses homens, que ele batizou de homens de preto. Que aí ele conversando com um amigo dele que fazia parte do grupo, o Gary Barker, aí ele cunhou essa expressão: olha, eu estou sendo vigiado por homens, né, vestidos de terno preto, chapéu e óculos escuros. Então, esse amigo dele resolveu fazer um livro contando sobre a existência desses agentes que até então ninguém sabia o que eram, né? Que eles estavam sempre ali. Né? Então, ele relata também, o Gary Barker, que ele também, quando ele estava preparando o livro, ele recebeu também a visita desses homens de preto, no qual ele também relata no livro, né? Em 62, o Edgar Hoover, que era diretor do FBI, ele pediu uma cópia do livro do Gary Barker para poder ler, porque ele também estava interessado em saber quem eram os homens de preto. E aí a comunidade ufológica da época pensou assim: poxa, se o diretor do FBI está interessado em ler o livro, em saber quem eram os homens de preto, aí criou aquela dúvida, né? Será que os homens de preto não fazem parte do governo? Será que são agentes de fora? Aí criou várias especulações, né? Então, em 62, o Albert Bender, ele estava preparando um artigo e ele começou a passar mal. Aí eu vou pedir para colocar a imagem número 1 aí, que ilustra, né? Ele deitou na cama dele, lá, tá vendo ali tem uma ilustração, né, do canal History. Ele deitou na cama e ele viu 3 seres atravessarem a parede. E praticamente flutuando, né, atravessando a parede, e começou a conversar com ele telepaticamente. Ele falou que os olhos desses seres brilhavam. E eles fizeram ameaças a ele, dizendo que ele não poderia ficar divulgando certas coisas. E ele lançou um livro que chama Os Discos Voadores e os 3 Homens. Ali é uma foto do Albert Bender, né? Ele foi e lançou esse livro relatando essa experiência que ele teve. E aí que suscitou as dúvidas: será que os homens de preto eram realmente agentes do governo ou eram entidades não humanas? Aí mesclou, porque de 62, aí ele parou com a revista. Ele se sentiu ameaçado, interrompeu tudo, fechou a revista e parou de mexer com ufologia, né? Então, essa atuação do que a gente fala homens de preto na ufologia, ela foi sendo relatada até praticamente os dias de hoje. Eu falo os dias de hoje, no século 20 e 21, né? Por exemplo, o último que eu posso relatar foi o caso de Cláudio de 2008, que o cabo Hamilton Rabelo, né, ele recebeu a visita de 2 tenentes da Força Aérea Brasileira e que confiscaram o chip da máquina que ele fotografou o OVNI lá em Cláudio, alegando que eles iriam fazer uma análise e acabou que o chip não foi devolvido. Então, quer dizer, você fez uma pergunta assim, mas será que
hoje ainda eles podem existir? Eu acredito que sim, mas não da forma como era na década de 50, 60, 70. Por quê? Naquela época, eles conseguiam controlar a informação. Né? Mas me fala aqui. Alô? Oi, me fala aqui uma coisa. Chegou-se a alguma conclusão, oficial ou não, de se era, de fato, alguém do governo? Porque, por exemplo, esse caso de Cláudio aqui era o agente, tenentes da FAB. Da FAB. Tudo bem, inclusive, né, a gente já escutou outros relatos de vocês aqui dizendo que o Exército entrou, né, a aeronáutica entrou no meio. Mas e no caso desses homens de preto? Então, aí que acontece? Mais casos, as pessoas descobriram mais alguma coisa ou não? Ficou só nessa lenda sem saber? O que acontece? Muitos acreditam que, em uma grande parcela, sejam realmente agentes do governo, que na época, como eu disse, nas décadas de 50, 60, 70, como era mais fácil eles reterem a informação, eles atuavam de forma discreta. Né? Hoje é quase impossível eles fazerem isso, né? Devido às redes sociais. Tanto é que eu mesmo nunca tive nenhuma pressão em relação a isso. Quando nós descobrimos a placa de Januária em 96, eu fiquei morrendo de medo no caminho, a gente ser ali interceptado e eles tomarem ainda. Mas nada disso aconteceu. Por quê? Porque nós já tínhamos dado uma entrevista na rádio lá de Januária e já falado da placa, né? Então, assim, acho que hoje não. Mas eu acredito particularmente que sejam realmente agentes do governo que atuavam à época para fazer esse controle da informação, né? E aí, quando estourou essa coisa dos homens de preto, a mídia se voltou ao assunto dos OVNIs. E o que o governo fez? Criou o projeto Livro Azul, né, em 52, para você ver, em 52, no mesmo ano em que o Albert Bender criou o Instituto de Pesquisa. E de 52 a 69... O que é esse Livro Azul mesmo? Foi um projeto criado pela FAB, pela Força Aérea Norte-Americana, para dar uma resposta ao público sobre os discos voadores. Porque criou-se aquele pânico de que... O que seriam isso? Então, foi uma forma do governo tentar tranquilizar a população. E durante todos esses anos, eles conseguiram... juntar 12.618 casos. 12.618 casos. E desses 12.701 não tiveram uma explicação lógica. Eles não conseguiram explicar o que era, né? E depois, com a lei de acesso à informação do governo americano, mais de 130 mil páginas desses documentos foram liberadas a público. Ou seja, calcula 130 mil páginas de documentos só referentes ao estudo dos discos voadores do governo norte-americano. E isso somente do projeto Livro Azul. E tiveram vários outros projetos, né? O que mostra o quê? Que os governos, eles estão atuando, como aqui no Brasil, foi a Operação Prato, né, em 77, que investigou aquela onda de ataques ali no Pará, né, Ilha do Mosqueiro, Baía do Sol e também no Maranhão. Então, assim, só para concluir com relação aos homens de preto, eu acredito que eles ainda atuem, mas de uma forma bem discreta, atuando no sentido da desinformação. Entendi. Desinformação. Por exemplo, tem as pessoas que questionam assim, quando o Albert veio aqui, eu vi lá os comentários, as meninas do caso Varginha receberam a visita de 4 homens de preto e que ofereceram para elas uma fortuna para elas... Opa, peraí. Eu acho que é a bateria do microfone. Acho que sim. Olha os homens de preto. Os homens de preto atuando, hein? Você nunca foi censurado agora? Pois Você disse que nunca foi censurado. Foi só falar, hein, Paulo? Foi só falar, Paulo Werner. Tá sendo censurado. Tonton, a gente tá aqui, tá enrolando. Tonton tá aqui comandando a gente, comandando a massa. Tonton testando o microfone, tá direitinho. Voltou a funcionar? Senta ali, Tonton, senta ali do lado do Paulo, vamos tomar um café. Tonton. Mas, larga tá vendo? Essa mesa aí, Tonton, larga essa mesa aí. Tonton agiu contra Fernando, o cara é alvo. Tá vendo? O cara é alvo. Você quer que eu sente do lado dele? Até eu explicar pro ET que focinho de porco na tomada. Tá vendo? Tá vendo como é que a censura chegou aqui?
Mas só para concluir, aí quando o Albert veio aqui no dia 14, ele falou, aí eu lendo os comentários, o pessoal comentando sobre Que as meninas. As meninas de Varginha. As duas irmãs, né? Porque a Valquíria não. Acho que é a Kátia que não recebeu, que ela era mais velha na época, tinha 22 anos. E ofereceram para elas, segundo elas, uma fortuna para elas desmentirem o fato. Mas eu, particularmente, não acredito que esses homens que foram lá realmente sejam uma coisa realmente ligada ao governo. Eu acho que aquilo foi meio uma armação para poder alavancar o caso na mídia, sabe? Entendi. Eu tenho minhas dúvidas com relação a isso. Mas é isso, Fernando. Não sei se o tempo está acabando. Não, nós ainda temos mais 5 minutos. Ah, então tranquilo, porque eu estava aqui preocupado. 7 minutos ainda. Estava preocupado com o Ô, tempo. Paulo, uma dúvida. Essa questão dos homens de preto é a nível mundial, a nível global, ou restringe só alguns países mesmo, como Estados Unidos, igual você falou? É algo relacionado a um governo nacional ou a nível global? Não, quando surgiu os homens de preto, basicamente tudo que a gente sabia vinha de fora. Por quê? Porque os Estados Unidos teve vários oficiais da Força Aérea que se envolveram na pesquisa dos OVNIs, né? E então, como lá... porque muita gente acha que a ufologia, ela começou de forma civil. Tipo assim, como eu, o Albert, começamos. Sim. A ufologia, na realidade, ela começou dentro dos órgãos de governo, dentro dos órgãos de inteligência, como resposta ao surgimento dos OVNIs. E alguns oficiais, eles não admitiam quando davam uma resposta, tipo assim, aparecia um objeto, aí a Força Aérea falava assim, isso é um balão, isso é Vênus, isso aí é um... E alguns não engoliam isso. E por fora, meio que marginalmente, eles começaram a investigar esses casos. Tanto é que o Albert Bender, né, que foi um veterano da guerra, ele criou esse grupo justamente para isso. E ele foi intimidado, como ele e vários outros. O Heineck, que liderou o projeto Livro Azul, ele era um astrofísico que não acreditava em OVNIs. E a Força Aérea Norte-Americana convocou o astrofísico para liderar, juntamente com outros, né, cientistas, o projeto Livro Azul. E no decorrer das investigações, ele que era um cético, né, do fenômeno, um sacane da vida, ele viu que realmente o fenômeno era real. Tanto é que depois, o Heineck, depois que terminou o projeto Livro Azul, ele criou um grupo de estudos, né, que ficou famoso no mundo inteiro, escreveu, se não me engano, acho que 2, 3 livros, inclusive um dos livros dele eu tenho em casa, né, relatando a experiência dele no projeto Livro Azul. E esses que saíram fora, eles foram, sim, investigados. O Albert citou que o Uvel, que era o diretor do Sicoane, eles tiveram também... O Uvel também foi um aviador, ele foi piloto da Força Aérea, e depois ele montou o Sicoane, que foi o primeiro grupo civil de pesquisa do Brasil, criado aqui em Belo Horizonte. Belo Horizonte, Minas Gerais, ela é referência mundial na ufologia. Não só em outras áreas, mas na ufologia nós somos referência. Então, o Uvel também, ele sofreu essa investigação. O telefone dele tocava de madrugada, ele atendia, ninguém falava, né? Segundo o Albert, né, os arquivos dele foram roubados lá da sede da Ampeu. Eu, particularmente, nunca tive nenhum problema. Até o microfone ser cortado hoje, aqui. Sempre tem a primeira vez. Sempre. Mas uma coisa é essa, eu até coloquei aqui, ó, uma das táticas usadas nas décadas passadas, né, ainda é usada, que é ridicularizar o tema, que ainda é usado. Por exemplo, a Área 51 mesmo, para eles é interessante quando se fala que lá é estudado discos voadores. Por quê? Porque é um assunto, querendo ou não, que a grande maioria não dá muita credibilidade. Enquanto isso, eles estão lá desenvolvendo novas armas, novos aviões, e isso desvia a atenção do público, né? Então, eu acredito que... Mas hoje, como a própria NASA agora criou um comitê para investigar o fenômeno, prova que alguma coisa grande está por vir. Em breve, eu acredito que nós teremos aí informações sobre vida, talvez não vida inteligente, mas vida no universo, vinda da própria NASA. É mesmo, Paulo? Eu acredito que sim, porque a NASA nunca se envolveu com o fenômeno, nunca. Ela até mudou a nomenclatura de OVNIs para o APES, FANES, né?
Para quê? Para desvincular aquela imagem negativa, né, de UFO, OVNI. E criou um comitê pela primeira vez na história com 16 cientistas. E eles analisaram 800 casos. Desses 800 casos, eu acho que 170 eles não conseguiram dar uma explicação. Provando o quê? Que o fenômeno realmente ele é em grande parte, inexplicável. E a NASA continua. E, segundo diz uma diretora da NASA, até 2025, que seria ano que vem, a NASA iria declarar vida no universo. Só que depois ela foi pressionada e mudou a data. Jogou mais para frente. Acho que ela sofreu alguma pressão, mas isso está registrado, né? Depois que cai na mídia, né? Não tem jeito de apagar. Hoje em dia não tem jeito, não. Ela deu uma declaração dizendo que até 2025 a NASA iria oficialmente falar que existe vida no universo. E depois ela desmentiu. Ela falou que talvez a data seria bem mais para frente. Ou seja, até ela foi coagida pelos homens de preto. Tá Ô, Paulo, certo. e aquele novo logotipo da Agência Nacional de Inteligência para a Aviação dos Estados Unidos? Incluíram um OVNizinho lá, né? Eles colocaram um OVNI no logotipo oficial. Aí, na hora que caiu na internet, que as pessoas viram, eles foram lá e tiraram o OVNI. Até as próprias agências de inteligência, elas estão sendo monitoradas. Os easter eggs, né?